Meu querido Zuzu, pode anunciar, você que está tão calado. Eu sinto você um pouco preocupado. Não. Está equivocado. Ontem você estava ontem tranquilo, você estava no relax. Hoje eu sinto você, seu semblante, testas franzidas. Você capta muito minha energia, mas eu tô bem e adoro esse papo. Vou falar a verdade. Que papo? Precisamos desse papo. Vou anunciar pra sim. vocês. Anuncie. Pedro Calabrese é PhD pelo Laboratório de Neurociências Clínicas. Ele comanda o melhor canal pra mim, que é o Neurovox. Eu quero que vocês aplaudam muito o homem, Calabrese aí, ó. Pedro Calabrese. Boa. Seja bem-vindo. Pedrox, tudo bem com você? Na medida do possível, dentro dessa loucura que estamos vivendo, graças a Deus, tudo bem. E vocês como estão? Tudo bem. A gente está preocupado sempre, eu acompanho muito seu canal. Eu adoro neuroplasticidade. Para começar, e você deixar de uma forma didática, o que é esse termo, neuroplasticidade? É uma boa pergunta. A ideia aqui é que o cérebro, diferente do que as pessoas costumam imaginar, o cérebro está o tempo inteiro se reorganizando. Então, você é capaz de aprender coisas novas, você é capaz de modular, alterar aspectos da sua personalidade, você é capaz de melhorar suas tomadas de decisão, você é capaz de mudar o teu perfil emocional, você é capaz, portanto, através do bom uso do seu cérebro, de alterar o próprio cérebro. Então, a neuroplasticidade é essa capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar, de alterar a si mesmo e, quem sabe, alterando-se para se tornar algo melhor. É claro que também o cérebro pode se alterar para se tornar em algo pior, né? Mas a neuroplasticidade, como ela costuma ser divulgada, ela é essa capacidade humana de melhorar o funcionamento do nosso cérebro e, portanto, o funcionamento da nossa vida. Você pode exercitar o cérebro, Emílio Surita. Sim. É uma coisa que igual Mas músculo. existem aquelas pessoas que você fala é burro como uma porta. Daí tipo eu, não vai que acontecer. jamais você muda. Você não muda porque você é como uma porta. É que nem sua esposa. Se você falar com ela ou com uma porta, é a mesma coisa. Você chega à porta e fala, o que tal você fazer isso? Fala com a porta, é a mesma coisa. Mas há essa possibilidade desde que você faça o exercício correto. É isso, né, Pedro? Eu, por exemplo, na pandemia, eu tô muito triste. Eu virei um cara triste. Amargo, Melancólico. Melancólico. Ansioso. Não diria ansioso, mas assim meio que, sei lá, eu acho que a vida ficou meia boca. Eu acho assim ficou chato, tá chato. A gente tem estudos, e os estudos são bons, que não são de agora. A gente tem estudos do que aconteceu na China, lá na virada do século XXI, no comecinho, que teve uma epidemia de SARS, um vírus muito parecido com esse que a gente tem agora, e nós temos estudos daquela época, e hoje nós temos estudos, e é interessante porque a produção científica nunca foi tão intensa como é nos dias de hoje. E a gente tem estudos sobre a saúde mental das pessoas dentro desse momento que nós estamos vivendo. E os dados são claríssimos. A saúde mental das pessoas está afetada. Ela é afetada durante um período de isolamento, quarentena, etc. E também depois. Essencialmente, você tem 3 quadros de sintomas das pessoas. Você tem a ansiedade marcada, você tem a depressão e você tem até síndrome de estresse pós-traumático. Sintomas de síndrome de estresse pós-traumático. Então, essas 3 coisas, ou uma combinação entre elas, são bastante comuns nesse momento que a gente está vivendo. E, no dia a dia, como que as pessoas estão percebendo isso? É isso que o Emílio falou. Você fica sem energia, meio borocochô, sem vontade de fazer as coisas. Parece que o dia, ele te cansou muito mais do que cansaria se você tivesse em outra época. Então as pessoas têm se queixado muito disso. A pessoa chega 3 horas da tarde, ela já se sente exausta. Mesmo ela, às vezes, não tendo feito muita coisa, mas ela se sente exausta. É porque esse momento é um momento de profundo estresse, mesmo que você não perceba. Porque uma coisa é o estresse agudo. Você está lá no trânsito, alguém corta a tua frente, você fica muito bravo e você sente que ficou bravo. Outra coisa é o estresse crônico, que vai te mordendo devagarzinho. É como se você tivesse um monte de peixinhos aí mordendo o teu corpo que você não sente, mas eles estão te devorando aos poucos. É mais ou menos esse o contexto que as pessoas estão vivendo nos dias de hoje e é por isso que as pessoas precisam aprender a se perdoar um pouco mais. No sentido de que o melhor do Emílio hoje não é o melhor do Emílio do ano passado. A gente mudou, o contexto mudou, teu cérebro mudou, você está lidando com uma série de dificuldades e de processos estressores que você não tinha antes e, portanto, respeite o fato de que
talvez hoje você esteja, como o Emílio disse, mais melancólico, mais borocochô, mais Então, desanimado, tudo parece meia boca. Não é isso. É o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Como é que eu posso dar um exemplo? Pessoal, ano passado a gente tava voando. Tudo tava dando certo. De repente vem um gatilho emocional, é uma sequência de porradas que você toma que é difícil de levantar. E aí o seu cérebro liga o modo automático. Não então, mas é o seguinte, por exemplo, o que a gente sempre ouviu dizer é: vamos viver um dia a cada vez. Não é isso que todo mundo fala. Todo mundo fala assim: não, vamos viver um dia, vamos viver o agora, vamos viver o presente, vamos viver o hoje. Mindfulness. Tem a vida do hoje. Isso é muito legal. Aí beleza, aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, você fala: olha, que bom isso. Posso morrer amanhã, vou viver o hoje. Vou aproveitar e viver o hoje. Aí você vive o hoje. O hoje nosso é um hoje muito parecido, que não tem mais final de semana, não tem mais uma baladinha, não tem previsão de férias, ou seja, não tem nada, é o hoje. É o agora, é o quê? É o viver agora. Mas é ruim, hein? Não tem válvula de escape. É um domingo infinito. Não tem uma válvula de escape. Não tem um 222. Não tem um chopinho. Não tem um chopinho. Não tem um futebolzinho. Não tem nada. É o hoje. É o hoje, o agora. Então isso aí... E o agora tá ruim. O agora... Então é meio balela esse negócio normal. De vamos viver o... Meio normal é ruim. A ideia, Emílio, eu entendo perfeitamente. A ideia, eu não gosto dessas perspectivas que são radicais, do tipo, viva só o agora, viva só o hoje. Porque o nosso cérebro, ele é dotado de memória e, portanto, ele lembra. O nosso cérebro é dotado de capacidade de planejamento e de vislumbrar o futuro. Isso faz parte do funcionamento natural do cérebro. A ideia de você viver só o agora, essa ideia de viva como se você estivesse vivendo o seu último instante. Mas se você estivesse vivendo o seu último instante, você estaria aí fazendo isso que você está fazendo? Eu estaria aqui numa entrevista? Essa é uma ideia que eu acredito que ela empobrece uma ideia que é importante, que é de você aprender a saborear o que você está vivendo enquanto você está vivendo. Essa é uma ideia que é importante, os estudos mostram que isso é importante, só que acontece que estamos num momento onde, se você olha para o mundo tal e qual como ele está acontecendo, você vê muita angústia, você vê muita dor, você vê muito problema, não tem as válvulas de escape típicas que as pessoas têm, como, por exemplo, o final de semana, a fuga que a gente tem da própria realidade. E todo esse estresse que eu expliquei anteriormente, somado a isso, faz com que o dia a dia das pessoas esteja um dia a dia meio chato, um dia a dia meio complicado de você dizer que, nossa, que maravilha. Então temos que ser realistas, não dá para você ser positivamente irracional, dessas pessoas que falam: nossa, isso é uma bênção disfarçada, nossa, isso é uma delícia e uma maravilha. Sabemos que estamos vivendo um momento muito crítico, muito difícil, mas também sabemos que ele vai passar. Só que o processo de ansiedade que a gente vive hoje é justamente o desejo de que isso passe. Então, por mais que hoje seja apenas o hoje, as pessoas estão, sim, o tempo inteiro querendo que acabe esse momento que a gente está vivendo. E isso gera ansiedade. A ansiedade, ela é necessariamente algo que está associado a uma perspectiva do futuro. A ansiedade, imagina, tem um bom livro sobre ansiedade que chama Zebras Não Têm Úlceras. Porque zebras não pensam no futuro. Quando você vê a zebra lá no documentário, ela tá tranquilona, aparece um leão, ela foge. Se ela sobreviver, ela fica tranquila. Se ela morrer, já foi. Então, zebras são diferentes dos seres humanos. Nós temos uma capacidade de olhar para o futuro. E é essa capacidade de olhar para o futuro que tem feito a gente ficar muito ansioso sem perceber, Emílio. Esse que é o ponto. A gente não percebe, mas está, porque a gente está querendo que isso que a gente está vivendo acabe. Então, quando você quer que o agora acabe para você chegar num futuro diferente, é você olhar para o futuro e ficar ansioso perante esse futuro. É legal. Porque Pedro, parece prisioneiro, né? Os homens têm medo a zebra é diferente, que ela sabe que ela nem tá pensando se ela vai morrer. O homem não sabe, tem medo do leão ser atacado, ele continua com esse medo a vida inteira. Então a gente projeta esse medo. O medo da morte. O medo da morte. O tempo inteiro a gente convive com isso. E eu queria fazer uma pergunta pro Pedro, que ele tem um vídeo muito interessante chamado Desamparo Aprendido, que você fala que você fala da sensação de impotência, a falta de controle, né? Eu queria que você dissertasse sobre isso e se a gente como vai ser reverter isso justamente na pandemia, que você fala que a gente adota uma postura, né, nessa questão do desamparo. Tô meio Adriles, tá, nessa pergunta. A postura passiva na vida, que tá todo mundo vivendo meio passivamente na questão por conta dessa pandemia. Como seria esse desamparo aprendido e como sair dele? Excelente pergunta.
o desamparo aprendido é um fenômeno que foi observado desde os anos 70 na psicologia e é um dos fenômenos mais robustos dentro da ciência que estuda a mente e o comportamento dos seres humanos. A ideia é a seguinte: quando uma pessoa ela sofre, e pode ser um obstáculo, pode ser uma dor, pode ser uma perda, pode ser uma dificuldade de todos os tipos, emocional, financeiro, não importa. Mas quando uma pessoa sofre e ela tenta melhorar e não consegue, e ela tenta melhorar de novo e não consegue, e a cada tentativa de melhorar ela não consegue, o que acontece é que o cérebro dessa pessoa internaliza o desamparo. E aí a pessoa começa a adotar uma postura passiva e ela vive ansiosa. Ela tem medo de tudo e ela, apesar do medo, não se move para mudar a situação, ela se torna passiva. Isso está associado, inclusive, a quadros de depressão, por exemplo, e o momento que a gente vive é um momento onde, certamente, nós podemos observar um quadro disso nas pessoas, porque, afinal de contas, em todas as esferas possíveis da sociedade, você tem uma certa impotência nossa perante tudo isso que está acontecendo. E é justamente a impotência que faz com que a gente aprenda esse desamparo. Então não é culpa da pessoa que ela adota uma postura passiva. Muita gente vai apontar o dedo e dizer que é uma pessoa fraca ou coisa do tipo. Não é. Nós temos inclusive um bom mapeamento do circuito cerebral que faz com que isso aconteça. Isso não está no nosso controle. Quando tiram o controle de nós, quando nós sentimos impotência e sofremos e sofremos e sofremos e não conseguimos mudar a situação, isso ocorre dentro de nós, que é uma passividade somada a uma ansiedade, que faz muito mal. É algo péssimo, de fato, para a tua saúde mental. E aí você pergunta, como nós podemos ajudar pessoas que estão sofrendo isso? É muito difícil romantizar isso numa situação, por exemplo, onde você tem pessoas hoje que dependem de um sustento diário e a pessoa não tem condições sequer de sustentar a sua família. Eu não gosto de ficar romantizando e dando dicas de como essa pessoa vai poder superar, porque o que essa pessoa precisa é do seu básico atendido. Uma coisa que a gente sabe muito bem é que ter o básico atendido é essencial. A partir do básico atendido, a gente pode começar a falar sobre questões um pouco mais sofisticadas. Felicidade, engajamento e por aí vai. Agora, então, falando das pessoas que têm o seu básico atendido, o que eu recomendo nessa hora é porque a gente sabe como esse circuito cerebral funciona. E para você bloquear esse circuito cerebral, o que você pode fazer é, essencialmente, controlar aquilo que está no teu controle. Porque tem pequenas coisas no teu controle. Desde a tua rotina, das pequenas coisas que você consegue gerenciar no teu dia a dia, a tua agenda, aquilo que você vai fazer. Quando você controla um pouco, pode ser coisa pequena, isso bloqueia esse mecanismo do teu cérebro que vai te gerar essa passividade e essa ansiedade. Então essa é a forma que nós encontramos. Em vez de olhar para as grandes coisas que estão fora do nosso controle, olhe para as pequenas coisas que estão no teu controle. Sabe, arrumar a tua cama, organizar uma rotina saudável, pequenas coisas mesmo. Isso ajuda a quebrar esse processo de desamparo. Mas foi lá no começo, na primeira semana, lavei prato, depois a mulher começa a encher o saco pra cacete. Aí você fala, pô, e aí o bambu abriu? Não, tá fechado, não tem mais bambu, tem mais nada, bicho, tem final de semana? Não tem, é tudo uma segunda, terça, sábado, domingo, é tudo igual. Mas talvez isso seja uma coisa, né, você criar uma pequena rotina. Sempre. Mas é aquilo que você falou, né, faz falta a gente planejar alguma coisa, né? O ser humano gosta de... Você gosta de ter um planinho, né? Mesmo que seja mais ou menos... Viagenzinha do fim de ano. Porra. Pois não, Marinho. Pedro, o país inteiro ficou indignado com aquela cena grotesca, né? Aquela arrogância absurda do desembargador de Santos, Eduardo Siqueira. Você provavelmente deve ter assistido o vídeo. Como é que você explica o comportamento dele? É algo de foro pessoal que vem dele? Ou talvez é um reflexo da cultura que ainda impera do Brasil? Você sabe com quem você está falando? Existe, infelizmente, no nosso país, uma certa cultura de hierarquia da carteirada, né? Isso é muito comum em todas as esferas. E, infelizmente, nós hoje temos isso, eu diria, instalado ainda. Eu acho que melhorou bastante ao longo dos últimos anos, mas está longe de ficar de uma maneira onde conversemos um com o outro em um nível um pouco mais pareado. As pessoas tendem a achar que elas têm um valor inerente maior que permite a elas colocar o dedo na cara de outras pessoas, seja porque a pessoa ocupa um cargo, seja porque a pessoa tem certas posses materiais, e a humilhação muitas vezes acaba sendo o recurso desses seres humanos. É muito triste você ver uma pessoa que deveria ser um exemplo para a sociedade, uma pessoa que é um juiz, por favor, né? Uma pessoa que toma decisões importantes, exatamente, a respeito e com o dinheiro do contribuinte, mas não só isso, né? Que guia
decisões a respeito da vida de outros seres humanos. Uma pessoa como essa deveria servir como um exemplo e, infelizmente, é flagrada fazendo uma coisa tão abominável como nós vimos. Infelizmente, o que nós precisamos é, talvez, disso que aconteceu, é de mostrar que esse tipo de coisa acontece para que a pessoa tenha um mínimo de vergonha antes de fazer isso. E a partir dessa vergonha, quem sabe, nós temos um autocontrole um pouco maior. Eu acho que falta um pouco isso. Falta a pessoa se envergonhar de imaginar fazer esse tipo de coisa, porque uma pessoa que faz isso, ela não tem essa vergonha, e eu acho que é triste que ela não tenha. A vergonha é um sentimento moral importante para que a gente tenha um bom convívio na sociedade, para que a gente saiba respeitar um pouco mais outros seres humanos, independentemente da posição que eles ocupam na sociedade. Mas você acha que isso vai mudar ou é só nesse período que a gente está querendo falar bonito? Porque isso aí aconteceu lá com o cara do Supremo lá, no avião. No avião, o Lewandowski. Eu não sei quem era. Tomou o cara do avião, avião, lá né? no voo. Porque você pensar bem, ô Pedro, a gente é escrachado o tempo inteiro por autoridade. A gente não tem assim, o brasileiro sempre é escrachado. Só que aí aparece esse cara aí também, puta, cara escroto, né? Escroto. Falar daquele jeito e tal, aí fica todo mundo, que coisa. Mas eu acho que vai continuar a mesma coisa, viu? Eu acho que não vai mudar muito essa maneira que a gente age. Já teve isso lá em cima com o cara do Supremo. A gente meio que é aquilo que você falou. A gente vai se acostumando a tomar porrada e vai ficando na nossa. Anestesiado. É assim mesmo e vamos em frente. Eu acho. Isso, acho que essa ponte que você fez, Emílio, é muito boa, né? O desamparo aprendido, ele não ocorre só na vida do indivíduo, ele ocorre enquanto sociedade. Se você parar para perceber uma certa passividade que a gente vê da sociedade brasileira do tipo, todo mundo que vai estar lá vai roubar, todo mundo que vai estar lá vai ser sacana. Isso é uma manifestação do desamparo aprendido, de uma população que tentou e como resultado só foi sacaneada. Então eu vejo essa manifestação. Eu entendo a tua perspectiva, eu não acho que vai ser uma coisa que vai sumir da noite para o dia, de maneira alguma, porque mudanças culturais, elas demoram, elas costumam acontecer aos pouquinhos. Gerações, né? Pessoalmente... Gerações. Exato. Então talvez a gente não viva para ver um Brasil livre disso, mas eu acredito que a gente viverá para ver um Brasil que terá um pouco menos disso. Acho que essa é a questão. Temos que ser racionais, não vai ser uma revolução do dia para a noite, mas eu acho que hoje em dia nós temos mecanismos de monitoramento de autoridades que permite que a gente fuja um pouco a isso. A grande questão aqui, eu acho que ela é fundamental, é que a autoridade é fundamental, é muito importante. Nós não temos que negar a importância da autoridade, desde a autoridade dos pais perante um filho, por exemplo, a autoridade de um professor perante a sala de aula e das autoridades públicas. Só que o que tem acontecido é uma confusão entre autoridade e autoritarismo, né, que é a autoridade imposta através de carteiradas, sejam elas quais forem, a força, goela abaixo. A autoridade que envolve o respeito e a confiança, ela é importante. Já a autoridade que se fortalece a partir do medo, que se fortalece, porque o que esse sujeito fez foi querer incutir medo naquele rapaz, né? E através do medo ele quis mostrar sua autoridade. Isso é autoritarismo. Eu acho que precisamos menos disso e precisamos de mais autoridade num sentido de respeito, num sentido de confiança. Claro, mas para você ver como as coisas não mudam, por exemplo, isso aí só é possível a gente assistir porque existe um negócio chamado internet e rede social, que é um negócio que até então não tem o menor controle. Então o cara vai lá, publica um negócio, outro dia vai, cancela um, cancela outro, sacaneia um, sacaneia outro, aparece um cara aí, mesmo aquele, o Floyd lá, o George Floyd lá nos Estados Unidos, também tudo surgiu disso aí, que é liberdade total que o cara tem na internet. O que os caras querem fazer? Controlar isso aí. Exatamente. Por isso que eu sou contra qualquer controle para não censurar em cima da internet, porque a única coisa livre que a gente tem, que é democrático, que é livre, é a internet. Se isso aí tivesse o controle do Estado como ele quer ter, você não ia ver, porque esse cara ia falar, isso aqui é fake news, não vai publicar porque eu sou autoridade. Não teria a prova do bagulho. Exatamente. Então é uma coisa que tem que pensar, que agora estão falando de fake news, de tal e não sei o quê. É complicado isso aí. A única coisa livre que a gente tem é rede social e internet, porque lá as pessoas são livres, as opiniões são livres, tal e não sei o quê. Muito bem. Ô Calabrês, cadê o Calabrês? Tá aí. Você acha isso? Você acha que a gente consegue conviver com essa liberdade de rede social ou a gente vai esperar o controle de alguém, de uma autoridade? Emílio, eu acho o seguinte, a gente tem
A gente acha que está livre nas redes sociais, só que não está, porque as redes sociais elas são governadas por algoritmos que determinam o que vai ser mostrado e o que não vai ser mostrado para as pessoas. E algoritmo é uma palavra que parece você fala algoritmo, as pessoas imaginam um negócio etéreo lá no céu. O algoritmo é uma linha de código que, trocando em miúdos, algoritmo nada mais é do que uma opinião em código. Então, por exemplo, estamos aqui no YouTube. Existe uma opinião do algoritmo do YouTube que é: se este vídeo for longo e tiver muita gente assistindo, ele vai ser mostrado para mais pessoas. Esse é um exemplo de uma opinião, digamos assim, que o algoritmo tem. E o que acontece, infelizmente, é que esses algoritmos, eles querem, basicamente, que a plataforma, e não importa qual seja, Facebook, Instagram, YouTube, todas, são empresas, e essas empresas têm interesses econômicos. E nesse sentido, o que esses algoritmos querem é que você fique grudado lá, você fique assistindo aquilo que você está assistindo preso. E nós sabemos, por ciência cognitiva e afetiva, que as pessoas, elas tendem a se prender mais àquilo que é emocionalmente chamativo. E esse é o ponto. As notícias que são falsas, mentirosas, sensacionalistas, essas tendem a chamar mais atenção e acabam, por conta do algoritmo, escondendo perspectivas um pouco mais tranquilas, mas eu diria sensatas, equilibradas, onde lados diferentes são ouvidos. Então, infelizmente, a gente vê na internet hoje uma explosão de conteúdos muito emocionais e uma, eu diria, memetização, uma discussão de coisas sérias através de memes. Isso é um problema. Significa que a solução para isso é você criar uma polícia do Estado que vai mexer nas redes sociais? Não sei, eu realmente não sei. Significa que as próprias empresas têm que se regularem a esse respeito? Pode ser, é a proposta de muita gente. Eu não sei também. A ideia aqui, e eu acredito que ela precisa ser colocada na mesa, é que nós temos algoritmos que estão, infelizmente, criando bolhas, onde as pessoas só encontram conteúdos que confirmam suas próprias crenças. E aí o que acontece é que nós temos uma polarização enorme, porque as pessoas simplesmente não se deparam com conteúdos de pensamento diferente. Isso vai gerando uma estranheza quando você encontra algo diferente do que você pensa, e isso gera inclusive agressividade, que você vê hoje em dia que as pessoas não conseguem encontrar uma opinião diferente sem pegar várias pedras na mão para atirar. Eu acho que nós temos que pensar isso na complexidade que envolve. Eu não sei Mas te você responder, acha que o porque é uma coisa que está... Você acha que o Estado tem que interferir nisso? Você acha que vai ser uma comissão? O gabinete do bom? O homem bom e o homem ruim? Não. É complicado. Eu não sei. O sagrado e o profano. Eu não sei, é muito complicado, porque essa é a questão, né? Eu acho que essa questão, na verdade, ela não tem uma solução ideal. Ela vai ter uma solução que vai ser o menos ruim de tudo. Porque, se você parar para pensar, no fim das contas, no momento em que você começa a policiar uma rede social, vai surgir outra que não é policiada. Então, é interessante você perceber que as linhas de fuga, elas existem. E, em termos de comportamento humano, as pessoas não vão deixar de prestar atenção naquilo que produz emoções fortes. Você não vai fazer uma mudança para uma educação filosófica e todo mundo vai virar Sócrates e Platão. Nós tendemos a olhar mais para as coisas e compartilhar mais coisas que são emocionalmente marcantes. Então nós temos, de um lado, uma questão do aparelho cognitivo humano, que nós conseguimos até diminuir com uma boa política de educação, mas isso é para daqui a décadas, e portanto não vai ser agora. E do outro lado, nós temos as redes sociais, que criam seus algoritmos, independentemente desses algoritmos estarem piorando ou não as relações humanas na sociedade, porque eles têm o objetivo de maximização dos seus próprios resultados. Se é o Estado que vai intervir no meio disso para ajeitar as coisas, eu não sei. Eu acho que nós precisamos de um painel de profissionais de todas as áreas que isso envolve, gente gabaritada mesmo, que estuda isso, porque tem gente com doutorado nisso, pós-doutorado nisso, para pensar alguma solução. E eu garanto que a solução que vier, ela não vai agradar todo mundo, porque não tem solução ideal para esse problema. É muito complexo para a gente arrumar uma solução simples. Eu piro Muito bem. Algoritmos. Bom papo, hein, do Pedro. Pedrão sempre dando show. Tava com saudade do Calabres. Ó, o YouTube dele é Neurovox. Muito bom. Ele tem um YouTube show de bola, é Neurovox e o Pedro.Calabres. Eu vou fazer um break rapidinho, o Instagram dele é Pedro.Calabres, muito legal. Eu vou fazer um break rapidinho sobre o quê? Os algoritmos? Algoritmos, os dados, quanto vale. Se a gente sabe que mapeando as suas informações, a gente consegue vender para publicidade. Você tá muito triste, Eu não tô, imagina. Um
break rapidinho, já eu volto. Mande a sua pergunta, Pedro Calabrese dando uma aulinha aqui hoje aqui pra gente. Já a gente volta. Estamos aqui hoje batendo um papo muito bacana, muito legal com Pedro Calabrese. Ele já esteve aqui, inclusive foi quando ele foi lançar o livro que chama-se Em Busca de Nós Mesmos. Sim. É um livro muito bacana. Ele escreveu com o professor Clóvis, se não me engano é com o professor Clóvis. Eu li esse livro. Ele mesmo. E fala de parceiro. Isso, ele fala de temas bacanas e o que eu acho legal é do cara que consegue falar temas difíceis de uma maneira fácil. Por isso que eu gosto do Calabrese, gosto do Samidana, que é um homem de Harvard, um homem que fala de economia de uma maneira que a gente entende e você Destrincha. fala... Exatamente. É difícil conseguir falar fácil de temas complicados e temas cheios de histórias. Emílio. Pois Vai não, lá. Sami, pode fazer. Sabe que o Pedro Calabrese, eu não conheço pessoalmente, mas admiro muito o trabalho dele, é um cara que estudou, tá no alto nível, né? Joga a Série A e vem aqui falar com a gente as coisas. Agora, eu tava conversando no intervalo que a gente ainda não sabe muitos efeitos, por exemplo, nas crianças. Eu tenho um filho de 4 anos e eu vejo que ele tá meio abalado na pandemia. Eu não sei o que fazer direito, porque eu falo, você tá triste? Eu vejo que ele tá. Qual o motivo? Eu acho que nem ele sabe. Ele fala, não quero falar. Então, assim, tem alguma dica pros pais? Porque as crianças estão... Toque, né? As crianças estão... Não, rock... Toque. Toque. As crianças estão quarentenadas, né? E, sei lá, você vai ficar meio ano para uma criança de 4 anos. Não entende, é uma grande parte da vida da criança, né? Então, assim, eu tô preocupado como o que fazer e se já se sabe quais as possíveis sequelas desse confinamento ou dessa anomalia, né, para uma criança de não poder ver outras crianças, de não ir para a escola, enfim. Sami, tua pergunta é fundamental, porque a gente vê hoje um processo que está afetando o desenvolvimento do cérebro dessa criança, porque no momento em que você cria uma ruptura em relação à rotina que ela construiu nos primeiros anos de vida e você leva isso para um período longo de 6 meses, isso está afetando, sim, esse estresse está afetando o desenvolvimento do cérebro, porque ele está num ponto crítico do seu desenvolvimento. E aí a grande questão é o que nós podemos fazer. O que eu recomendo e venho recomendando é a participação dos pais para que, em primeiro lugar, evitar exposição da criança a conteúdos que são necessários, a mídia está informando a população a respeito do que está acontecendo e por aí vai. No entanto, aquilo para a criança pode ser extremamente opressor. Ouvir falar de número de mortos e projeções e por aí vai. A criança não tem aparelho cognitivo para lidar com aquilo. Então, protegê-la disso, especialmente as mais novas, é algo fundamental. Outra coisa importante é uma certa transparência dos pais com os filhos, uma conversa aberta sobre o que um está sentindo, o outro está sentindo. Eu acho que é importante você perceber que a criança, ela compreende, ela sabe dialogar, especialmente uma criança, por exemplo, como de 4 anos, como o teu filho. Então, nesse sentido, o diálogo transparente, o diálogo aberto, em relação a, eu estou falando das emoções, ao que a gente está sentindo, estamos passando, esse diálogo aberto e transparente é fundamental para que a criança, inclusive, e esse é o fundamental do que a gente chama de educação emocional ou afetiva, é você saber dar nome, porque o que o teu filho não sabe é que ele não sabe dar nome ao que ele está sentindo. Não. Então é importante essa conversa dele explicar, me explica melhor o que você está sentindo, como é, onde é? É no teu peito que você está sentindo? O que acontece? Você não tem vontade de fazer as coisas? Você não tem vontade de brincar? Você não tem vontade de estudar? E aí, conforme você vai entendendo, você vira para ele e fala, filho, o que você está sentindo? Se chama tristeza. Ou então, filho, o que você está sentindo? Se chama ansiedade. E com isso você começa a dar a ele recursos para que ele possa se expressar melhor junto a você. E isso é fundamental para a criança. Muitos pais, aliás, fora de pandemia mesmo, têm dificuldade de fazer isso. Por exemplo, a clássica cena do filho no supermercado começa a dar show, né? O moleque começa a gritar, espernear e por aí vai. Uma das melhores coisas que você faz é abaixar, independentemente da tua vergonha, e dizer para ele o que você está sentindo. Me explica, me conta o que você está sentindo. Para ele entender, por exemplo, o que é frustração, porque tem criança que não entende o que é frustração. E no momento em que você educa essa criança para ela entender que a frustração é normal, você bloqueia essa reação dela de gritar quando ela está frustrada num supermercado. Isso se aplica
especialmente nos dias de hoje, onde você precisa ter esse diálogo aberto para a criança ter recurso para ela poder expressar o que ela está sentindo, não só para você, pai, mas para ela mesma, para ela entender o que está acontecendo dentro dela. Esse é um processo essencial nos dias de hoje. Claro que ele é muito dificultado. Eu moro num prédio residencial onde tem muitas famílias aqui nesse prédio. E nesse período de quarentena, o que eu ouvi de gritaria, briga, sabe, barulheira que eu não ouvia, eu nunca ouvi meus vizinhos, e eu comecei a ouvir eles brigando a partir dessa quarentena, porque o pavio das pessoas está muito curto, e se o teu pavio está curto, aí eu digo para os ouvintes, os pais e mães por aí, ao ponto do teu filho acabar sofrendo, por exemplo, algum tipo de violência emocional, saiba que você está prejudicando violentamente o neurodesenvolvimento dele. Então nós temos aqui que ter um certo equilíbrio emocional para proteger os filhos, inclusive de brigas de pai e mãe, que às vezes explodem e a criança está lá e o cérebro dela em desenvolvimento está capturando aquilo e infelizmente é um inferno. Só para inferno. Porque o ser humano é decepcionante. Tem uma máquina. Quanto mais você conhece o filho da mãe, menos você gosta dele, né? Você é uma máquina de decepção. Aí isso, fica 120 dias em casa, meu amigo. Quer matar o cidadão. Que aguenta. Mas você acha que a resiliência nossa, ela é mais fraca hoje em dia? Porque a gente viveu um período muito tranquilo do mundo. Se você pegar depois da Segunda Guerra, a carnificina foi tão grande ali, morreu tanta gente, a desgraça foi tamanha, que o homem, que aquela desgraça se transformou num grande período de paz, Deu uma né? quietada. A pandemia agora, ela veio que meio que a gente falou, nossa, e a gente não tem mais aquela resiliência dos caras mais velhos que conviveram com aquilo. Emílio, historicamente, toda geração, ela diz que a nova geração ela é mais fraca, porque provavelmente no sentido de que o que os nossos avós enfrentaram foi muito mais difícil do que o que nós enfrentamos, e o que os nossos tetravós enfrentaram foi muito mais difícil do que os nossos avós enfrentaram, porque o mundo, ele, diferente do que muita gente gostaria, o mundo, ele tem dores, angústias, problemas, tropeços, quedas, e o mundo, ele não nos deve nada. É uma coisa que minha mãe dizia. Minha mãe, que era professora de escola pública, ela falava, filho, o mundo não te deve nada. Foi uma coisa que ressoa na minha cabeça há muito tempo. O problema é que quando o mundo ele traz uma certa estabilidade emocional e ele permite que você tenha expectativas sólidas do que vai acontecer, então as pessoas quando pularam ondinha lá na praia na virada do ano, elas fizeram, bom, em 2020 eu vou ficar com a barriga tanquinho, eu vou entrar na academia, eu vou aprender uma nova língua, porque há muito tempo nós temos certas expectativas e essas expectativas são relativamente atendidas. E o que acontece numa pandemia é que isso é subvertido, isso é tirado de nós de repente. E esse susto a gente não tem faz tempo. Eu acho que essa é a questão. Se as pessoas hoje elas estão mais frágeis, acho que depende um pouco da perspectiva. Talvez sim. E em grande medida eu vejo isso em jovens, por exemplo, talvez por culpa mais de um arcabouço de educação do que do próprio jovem. Porque o jovem, por exemplo, que eu dei aula para ele muitos anos, né, em Universidade Boa de São Paulo, é um jovem que ouve desde que nasceu, você é especial. Veja que não é você é especial para mim, porque te amo e sou teu pai. Isso é bom, isso é importante. É você é especial, ponto. Você é especial porque é. E aí o pai diz, se você quiser ser alguma coisa, basta querer que você será. E aí o pai vai e fala, você pode ser tudo. E aí a sociedade, as tecnologias e por aí vai, dizem para esse jovem que se ele quiser alguma coisa é instantâneo, basta pedir no aplicativo, basta você clicar que você tem. E essa é a cultura. E aí os professores não querem brigar com os pais. É muito interessante, Emílio, que você não sabe o tanto de pais de alunos de 20 anos de idade que iam falar comigo na faculdade porque o filho tinha reprovado. Com um papo do tipo, por que você reprovou meu filho? Então imagina, um sujeito com 20 anos de idade, né? Isso não foi incomum. Chegou a avó de um aluno para falar comigo. E aí, é claro, a direção da faculdade faz o quê? Ela está do lado dos pais. E aí o que acontece é que os professores não querem briga com os pais, então os professores passam o aluno porque não querem treta. Você tem todo um sistema que está fazendo com que esses jovens cheguem no mundo emocionalmente despreparados. Que a questão é a seguinte, essa molecada é brilhante do ponto de vista intelectual. Sim. Brilhante. Muito mais do que as gerações anteriores. Só que o que acontece quando eles entram no mundo, o que eles ouvem desde que nasceram? Eles ouvem, você é especial, basta querer que você vai ter, não precisa esperar porque é rápido e tudo que você quiser você pode ser. Aí ele entra no mundo, ele entra numa empresa, ele vai trabalhar. E o que ele descobre, de repente?
ele descobre que ele não é especial, ele descobre que não pode ser tudo que ele quer, ele descobre que vai ter que esperar porque as coisas demoram e, quando isso acontece, o mundo dele desmorona. É interessante você perceber, por exemplo, nesse sentido, que cada vez mais, e eu converso com executivos de empresa, eles vêm falando disso, vêm falando da dificuldade que eles têm por conta da incapacidade de lidar com frustração que você tem nessa geração. É claro que não é com todos, tem um recorte socioeconômico aí importante, né? Isso é muito mais prevalente em pessoas que são socioeconomicamente privilegiadas, mas em geral, e eu diria até as pessoas mais velhas, hoje nós vivemos num mundo onde nós acreditamos que o mundo nos deve algo. Para pensar, você está num restaurante, claro que na época em que podíamos estar em restaurantes de maneira livre, e aí você pergunta, tem Wi-Fi? E aí o sujeito fala, não. Você fica puto. Fala, pô, sim, que bosta de restaurante. Verdade. Como não tem? Cara, 10 anos atrás não existia. A gente acha que o mundo nos deve. Isso tá em todos nós, só que no jovem isso tá um pouco mais intenso. Só que aí você culpa esse jovem que vem sendo educado dentro desse contexto, e aí o que acontece é que é uma geração brilhante intelectualmente, mas muito emocionalmente imatura. E aí, um jovem dos seus 17 anos de idade, por exemplo, tem uma frustração amorosa, um pé na bunda que ele leva. E aí o que acontece é que por não ter a estrutura emocional necessária para lidar com rejeição, ele entra em depressão, começa a falar, por exemplo, em suicídio. E quando você conversa com psiquiatras ou psicólogos especializados em infanto-juvenil, você percebe isso de maneira muito clara. Nós precisamos de uma educação que não só deixe esse jovem brilhante como ele já está, mas também que permita a ele ter uma estrutura emocional para lidar com um mundo que é frustrante. É muito mais provável você fracassar do que você ter sucesso. É muito mais provável você tropeçar e cair do que você vencer. Então você não é especial. Você é especial para algumas pessoas que te amam. Você será especial para o mundo se as tuas ações gerarem valor para as pessoas no mundo. E, portanto, você pode se tornar especial e nem todo mundo consegue. Então, isso nós precisamos trazer de volta para a educação com E maiúsculo, tá? Não estou falando só da escolarização, não. Estou falando de pais, mães, da relação familiar e por aí vai. Porque, na verdade, né, os pais, acredito que os pais, eles dão um atalho, né? Um atalho pra felicidade. Fica aquele negócio, tem que ser feliz, seu filho vai ser feliz. É uma geração que você não quer frustrar, né? Você não quer nem você se frustrar como pai e nem o teu filho. Isso. E você quer dar a senha do Wi-Fi só... professor? Complicado isso aí, hein? É muito complexo, porque você tem essa ideia de que o mundo nos deve algo, ela tá presente inclusive nos pais, porque os pais acham que o mundo lhes deve algo que é... Os pais acham que o mundo lhes deve filhos que não dão trabalho, né? Então isso é típico dos pais hoje em dia. E aí eles delegam o trabalho que dá você criar um filho para professor, para diretora da escola, para babá e por aí vai. Então o papel da família na construção emocional de um indivíduo é essencial. E esse papel não pode ser negligenciado de maneira alguma, porque a estrutura emocional que você está construindo no cérebro do teu filho agora é o que vai permitir ele conseguir ou não lidar com frustrações quando você não estiver mais aqui. Porque o que muitos pais fazem é colocar um colchão de proteção para que o filho não sofra o que o próprio pai sofreu no passado. E eu entendo que é por amor. É claro que não é por mal, mas a questão é que, como diz o ditado, o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Então, nós temos que refletir que nem sempre você dizer o que a pessoa quer ouvir é o mecanismo de uma boa educação. Uma boa educação, ela envolve você dizer o que a pessoa precisa ouvir e não necessariamente o que ela deseja ouvir, porque isso vai criando uma série de problemas que envolvem, inclusive, a incapacidade de lidar com a diferença. Inclusive, quando você vê, por exemplo, uma pessoa que você admira, e aí essa pessoa que você admira fala alguma coisa com a qual você não concorda, aí você vira e fala, então eu não quero mais ouvir essa pessoa. Se você for parar de ouvir todo mundo que fala alguma coisa que é contrário ao que você pensa, você vai viver numa bolha de autoafirmação extremamente limitada. No fim das contas, o bom diálogo, ele vem exatamente quando você ilumina, com a tua perspectiva que é diferente da minha, os cantos escuros da minha cabeça. E mesmo que eu acredite que você está errado, eu só vou poder dialogar com você se eu te entender. E para isso eu preciso te ouvir. Só que alguém que não está acostumado a se frustrar, infelizmente, não vai conseguir chegar a ouvir para entender algo que é diferente do que pensa. Então, o problema, ele se alastra para diversas esferas, realmente. Boa, que Pedro, show, hein? Cara, atenção, palestrão. jovens, melhor criar um peixe. Isso. Um peixe, um aquário. O Bessa, aquele um aquário. Eu Beta. sei que tem um horas no comichão. iPad.
pega um aquário, você dá uma ração. Isso, o beta. Dá O muito beta, trabalho, que é um muito peixe trabalho. que não Interessante. dá muito Pedro, que aula, hein? Aula pra cacete. Uma aula incrível. Pô, você tem que brilhante. vir um dia aqui. Você tá com medo de sair de casa ou você já tá saindo, fazendo... Não, a Paulinha aqui falou pra eu fazer aqui, mas é perto daí, não tem problema, eu iria. Adorei o Mas a entrevistado. Paulinha falou, aí, Tem muita aí a minha pergunta, preguiça Sim. venceu. Vamos fazer um dia aqui? Com Não, mas certeza. aí tá show. Você tá com uma conexão Perfeito. 7G. É bom também longe, viu? Vamos marcar um dia aí, porque esse assunto interessa, tá todo mundo aí nesse É um momento. assunto cognitivamente Isso. brilhante. Ficaram E- vários e assuntos. sempre, ficou um monte de A gente perguntas queria aqui. perguntar uma Sim. porrada de coisa. Mas eu queria agradecer a sua participação aqui hoje. Mais uma vez eu vou passar para você o YouTube, que é onde ele dá Faz as os aulas, vídeos. faz os vídeos, Ah, tá. que é Neurovox, youtube.com/Neurovox. O Instagram é pedro.calabres com Z. Bom E demais. o Neurovox, @Neurovox. Pedrão, obrigado, cara. Valeu, Obrigado aí valeu. pelo Valeu, papo. Emílio, deu uma obrigado, acalmada. obrigado por todos vocês aí, pela oportunidade de falar um pouquinho, trazer o conhecimento e espero vê-los em breve. Agradeço Boa. aí pelo convite. Amém. Um abraço a todos que estão ouvindo, um abraço a todos vocês aí. Valeu. Espero que você Valeu. venha aqui pra gente Muito bater um obrigado. papo aqui ao vivo, Exatamente. professor. Bora. Boa. Professor Pedro Bora. Calabres dando uma aula aqui, professora Acalmar um Samidana. pouco. Não, Ah, não, tô claro. aprendendo. Aula, Eu tô de aluno hoje ouvindo. Aqui é o Pedro. Tipo Oi? GV. Não, eu... Pedrão é show de Você vê que bola. ele tá num Extremamente nível Tem bom. curso dele.